Você já ouviu falar da teologia da prosperidade? Oi, o pastor César Cavalcante fez um debate aí e o crime esquentou no debate, viu? Por causa da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é bíblica ou não? Abençoados, sejam todos bem-vindos ao canal Eric React. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Te peço, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Meus amados, o pastor Sérgio Barros, da Igreja Batista Daniel Osasco, e o bispo G, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, realizaram um debate sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é bíblica, sim ou não? Vocês sabem aí que muitas igrejas pregam essa teologia, inclusive a igreja Renascer. E você vê numa parte do debate aí que o bispo fica meio, né, sem argumento. Aí diz ao pastor Sérgio lá, não, aquele que não entrega é porque não tem fé. Eu vou deixar aqui esse debate. Vou deixar o link do canal do pastor César Cavalcante aqui na descrição. Vá lá, se inscreva, que é um canal maravilhoso, muito edificante e você aprende muito. E eu vou deixar aí para vocês agora esse debate sobre a teologia da prosperidade. Um debate quente, viu, meu irmão? O debate foi bom, debate quente, viu? E eu quero saber da sua opinião. Você concorda com a teologia da prosperidade? Você acredita, se você pegar tudo que você tem e entregar na igreja, Deus vai multiplicar? Você acredita nisso? Dê sua opinião. Amo vocês. Fica aí com o debate. 8, e o tema de hoje é teologia da prosperidade. É bíblica? Não é bíblica? É inventada? Não está dentro do texto bíblico? Dá para defender com os versículos que estão dentro da Bíblia? Ou não? E para debater esse tema temos dois convidados muito especiais, mas antes eu tenho aqui um convidado ainda mais especial, que é o Matheus. Chega aí, Matheus. Chega aí, Matheus. Pode vir. É sua mãe, né? Vem cá. Eles vieram aqui, entraram em contato para vir assistir o programa aqui ao vivo. Então, fala um alô aí, Matheus. Oi, pessoal da Rádio Musical. Você acompanha sempre o programa? Sim. Todo dia? Aí, sim. E você, querido, seu nome? Rosane. Rosane. Isso. Na verdade, o ouvinte é ele, né, irmã? É você... os dois. E eu fico feliz de ver que ele já de pequeno já tem prazer em ouvir a palavra. Olha que legal, ele fez um desenho. Ô, Rafa, te dá um trampo aqui pra você. Fecha aqui. Olha isso aqui que o Matheus fez. Ó, ele colocou algumas falas, não sei onde ele viu essas falas, né? Mas, por exemplo, cadê o texto? Tá aqui, ó. Cadê o texto? Outra, pode o quê? Pode isso, Arnaldo. Outra, vou mostrar o texto, tá aqui. E embaixo falando sobre quando será a volta de Jesus. Olha que legal. O detalhe, o microfone da rádio musical. Não, fecha de novo. Eu sei que você tá correndo agora do YouTube aí, que deu ruim no começo, mas olha esse aqui, cara. O microfone da rádio musical, tá vendo aí, ó? Olha que legal. Muito bom. Parabéns, Matheus. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Um abração. Posso falar uma coisa? Opa, pode. Eu gosto muito do seu programa, mas a gente tem uma diferença. Qual? É que eu sou pré-tribulacionista. Amém. Mas você gosta do programa? Sim. Então tá valendo, dá um abraço aqui. Deus abençoe. Querida, Deus abençoe, viu? Fica na paz. Amém. Maravilha. Ele é pré, mas me deu aqui o presente. Tá ótimo. Maravilha. Bom, na técnica, eu já falei aqui, o Rafael Berdinazzi, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988, emitindo a sua opinião. Com a gente no programa de hoje, Bispo G, presidente da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, bacharel em teologia, também pelo Metodista Livre, tem licenciatura também em teologia pela Unicesumar, tem graduação em técnicas de ensino à distância, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, já serviu como deputado nas duas casas legislativas mais importantes do Brasil, de São Paulo e de Brasília.
e apresento um programa que está começando agora. Um programa que está começando essa semana chamado Escola de Profetas, na Rede Gospel. Bem-vindo, Bispo G. Obrigado, pastor César. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui, principalmente para falar da palavra de Deus, né? Amém. Aquilo que nos edifica e que nos transforma no futuro. E esse programinha começando agora lá? Escola de Profetas. Começando agora, né? Iniciando. Só 25 anos, né? Não é? É verdade. Legal. Com a gente aqui também está aqui o pastor Sérgio Barros, da Igreja Batista Peniel, na cidade de Osasco, aqui em São Paulo, seminarista em teologia pela FATEP, bacharelando em teologia também pela Unicesumar. É autor do livro Obesidade Espiritual e fundador do Seminário Teológico ETEC. Pastor Sérgio, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigado. Prazer estar aqui novamente, pastor César, conhecendo também o Bispo G. Uma alegria, né, poder compartilhar um pouco do que conhecemos com pessoas, esclarecendo assuntos tão importantes da palavra de Deus, que tem ganhado força nos nossos dias, e é um prazer. Obrigado. Legal. Vamos lá. Bispo G, começa contigo, cara. E aí? Teologia da prosperidade, é bíblica essa ideia? A ideia da prosperidade, ela é bíblica, né? Eu quero falar não da teologia da prosperidade, mas do Deus próspero, né? Então a gente vê hoje até uma apologia à miséria. Então eu acredito que a apologia à miséria é a pessoa aceitar uma sina, como é que fala? Até se distanciando de um Deus que é Deus próspero. Porque quando Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que ele criou foi o Jardim do Éden. Tem algo mais próspero do que o Jardim do Éden? Que fazia com que o homem e a mulher desfrutassem. Foram criados no 6º dia. Deus disse que era muito bom, preparou o Éden, um lugar próspero. Não tinha que ficar trabalhando como louco, sacrificando. O erro é o homem se afastar de Deus, porque Deus é um Deus próspero, criou todas as coisas com muita prosperidade. Vamos lá, pastor Sérgio. Eu entendo que eu não sou a favor da teologia da miséria, né, de forma alguma. Entendo a prosperidade que Deus dá, eu entendo que toda prosperidade ela vem de Deus. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A Bíblia diz que quem semeia em abundância também colherá. Então a Bíblia, ela mostra isso. Só que a teologia da prosperidade, para mim, não é bíblica, porque ela condiciona, ela apresenta e ela promete uma coisa que a Bíblia, que Jesus não prometeu. Então ela promete uma riqueza pelo fato de você aceitar Jesus. Porque qual que é a ideia da teologia da prosperidade? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você vai enriquecer, você vai ter uma saúde plena. E a história, a Bíblia e o Evangelho, ele nos mostra que essa não é uma realidade. Então, para mim, o principal do sacrifício de Cristo foi perdoar o pecado do homem. O homem se distanciou de Deus por causa do pecado, concordo com o Bispo G, que o Senhor fez o homem, colocou o pecado, ele distanciou o homem de Deus. E para mim o sacrifício de Cristo, o seu principal objetivo não é enriquecer o homem, o objetivo é perdoar o pecado e conectar novamente o homem a Deus, porque toda a raça humana se perdeu. Romanos 5:12 diz isso, Romanos 3:10-11 diz isso. O homem se perdeu, caiu, e o Cristo, ele veio para restaurar esse relacionamento. Acredito que Deus prospera. Ageu diz, do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata, mas o foco do Evangelho não é enriquecer o homem de uma forma principalmente individual, mas é, de fato, levar o homem de volta ao caminho do céu. Bom, bispo, acho que nisso também é isso aí mesmo. Não, o assim, foco do Evangelho não é fazer as pessoas se tornarem ricas, mas não, tanto que salvas, prosperidade, né? Não é riqueza. Sim. Então são duas coisas bem diferentes. O próspero, ele pode ser rico. E tem rico que não é próspero. Tem rico miserável, tem rico que ajunta a riqueza e não desfruta. Então, Salomão, que eu coloco aqui, um dos mais prósperos que já existiu no mundo e na palavra de Deus, ele mesmo fala que riqueza, o dom de adquirir riqueza. Então tem um dom. Se tem um dom espiritual, você acha que Deus vai rejeitar a própria palavra dizendo que adquirir riquezas não é algo bom?
Está lá em Eclesiastes, um homem que recebeu o dom de adquirir riquezas e mais, de desfrutar das riquezas. Então, obviamente, isso é um ministério. Se é dom, é ministério, é para alguns a riqueza. Agora, a prosperidade é para todos. Nós estamos falando, por exemplo, ele colocou aqui da salvação. Agora, o que é a salvação? É somente algo espiritual ou o retorno ao Éden? Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente e caiu. Por quê? Porque ele desejou algo que ele não deveria desejar. Ele foi enganado pela serpente, foi roubado e viveu o ambiente da miséria. A maldição veio sobre ele, teria que trabalhar muito, colher pouco, sacrifício, tudo aquilo que a palavra de Deus diz. E através de Jesus Cristo nós temos o retorno a essa condição do Éden, o espírito vivificante. Então, nós não podemos visualizar que não há uma visão de prosperidade. É só vamos mais longe, no porvir. E fale um pouco sobre a cidade, a Nova Jerusalém. Ela é humilde, ela é pobre, ela assim, os valores dela, obviamente eu sei que ela é espiritual, mas os valores dela são valores de pobreza e de muitas coisas que a gente vê que, infelizmente, até para tirar o foco da falta de sucesso de alguns, colocarem sobre, vamos dizer, outros, a teologia da prosperidade. Eu não sou uma pessoa rica também e nem tenho pretensões, porque eu sei a extensão daquilo que eu posso alcançar, mas eu tenho sido uma pessoa muito próspera. Nunca me falta nada. Mas no caso, o senhor citou o Salomão, a riqueza dele não foi também, ele não teve assim tanta sabedoria nessa questão, né? Ele no final da velhice, né? Acabou se desviando. No finalzinho ele foi dominado, mas não foi nem tanto pelas riquezas, não, o problema foi as mulheres, né? Mas ele falou, eu fui rei em Israel, eu tive tudo que meus olhos queriam, eu dei, não somente as mulheres, mas enfim. Vamos lá, pastor Sérgio. Desculpe até. Claro. Mas ele falou, entre muitos homens eu encontrei algum que valia a pena, entre tantas mulheres nenhuma. Então o que eu acho que a opção das mulheres que ele buscou foram as mulheres que estavam talvez interessadas no patrimônio e não na condição espiritual que ele tinha recebido de Deus, né? Pastor Sérgio. Como eu falei no começo, eu entendo perfeitamente que Deus abençoa o povo, e como eu falei no começo, eu concordo com o bispo. Desculpe. Não sei, foi o meu? Não, foi o meu. Ok. Eu quero tomar cuidado hoje, que eu tenho o hábito de derrubar água, então já Exatamente. deixei até perto, né? Longe, quer dizer. Então, eu acredito no Deus que prospera. A questão é o que é ensinado. O que é ensinado, não vou generalizar, até porque não conheço todas, mas na maioria esmagadora sobre esse ensino, né? Ele distorce o que, de fato, a Bíblia fala sobre isso, né? Então, quando, por exemplo, eu vejo que a forma que conduz a essa prosperidade, eu vejo que no ensino da teologia da prosperidade, uma das coisas que eles costumam fazer, que para mim não é compatível com o Novo Testamento, principalmente, é o acúmulo, a oferta condicional. Então, o que acontece? Qual que é o testemunho que dá ênfase na teologia da prosperidade? Aquelas que vai para a TV, que fazem questão de chamar para que todos olhem o testemunho. Eu tinha um carro, mas eu dei a oferta de Abraão, que sacrifiquei o meu Isaac, o meu melhor, e agora eu tenho uma frota. Eu nem me preocupo mais com rodízio, que agora eu tenho um monte. Eu não vejo isso, né? Eu não vejo. Eu morava de aluguel, mas eu fiz ali a viúva de Sarepta, da viúva de Sarepta, o voto, e aí eu dei o primeiro ali ao profeta, porque a Bíblia diz que se cremos nos profetas, nós prosperaremos. E aí o que aconteceu? Hoje eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa no campo, porém quando eu leio Atos 4:34, vai dizer assim, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Qual apóstolo morreu rico? Não vejo na Bíblia nenhum apóstolo que morreu rico, até porque eles não acumulavam essa riqueza. A ênfase não era essa. 2 Coríntios 9:7 diz que cada um contribua segundo propôs no coração. O ensino da teologia da prosperidade, numa forma esmagadora, que é o que nós estamos vendo, ganhando força sobre isso, não ensina sobre a generosidade, o amor a Deus, a voluntariedade.
ela induz a pessoa a dar o que não tem, a fazer ato de fé, crendo que Deus vai suprir a sua necessidade. E aí nós vemos casamentos com problemas, principalmente se a esposa é crente, o marido não é. Então, são situações complicadas. A teologia da prosperidade na igreja primitiva, eles vendiam o que eles tinham do lado de fora, repartiam, lançavam ali, e tinha todo mundo em comum. A teologia da prosperidade... Perdão, Não, mas bíblica, aí hoje, o senhor começou fazendo uma crítica do irmão que tinha um carro, vendeu o carro e deu o carro. Mas está terminando falando que a igreja vendia tudo e entregava. Pode ou não pode vender tudo e entregar na igreja? Vamos lá, a questão não é essa, pastor. Eu falei que a crítica não é essa. A crítica é, hoje a ênfase é um acúmulo. Eu tinha nada e Deus me prosperou. Hoje eu tenho 5, 6. A questão não é essa. O que eu estou pontuando é, na igreja primitiva, nós não tínhamos esse acúmulo de riqueza que é enfatizada hoje. O que eu comentei foi, hoje nós, a ênfase, o testemunho que vai para a TV, que dá ênfase era, eu não tinha nada, mas eu aceitei Jesus, fiz o voto tal, e hoje eu tenho uma frota. Então, a questão não está no Deus me prosperou. A questão está, eu enriqueci de uma forma poderosa com a bênção de Deus. Deus abençoa, Deus pode enriquecer alguém? Sem sombra de dúvida. Mas eu não vejo isso. E por que não testemunhar se a gente recebeu o poder do Espírito Santo para isso? Vamos lá, bispo. A Bíblia fala que eu não estou questionando. Para a gente testemunhar do poder do Espírito Santo. E o dom de adquirir riqueza é um dom. Eu não estou questionando isso. Eu não estou questionando sobre o fato de testemunhar. Estou falando que a ênfase do testemunho é o enriquecimento individual. Essa não é a é tua coletivo. opinião. Me desculpe. Essa é a tua opinião. Porque você está colocando aqui uma opinião sua. Não. Você avalia, você ouve muita coisa, às vezes talvez você ouviu um pouco mais de testemunho. Bispo, vamos lá. Só um minutinho, ele não te interrompeu. Ele interrompeu. Não, só no ele interrompeu. Não, mas concluir, né? é que o seu tempo foi muito maior, mas tudo bem. Mas deixa ele terminar, então aí eu quero falar. Depois ele fala. Eu vou falar algumas coisas que ele colocou aqui que são muito importantes. Então, eu disse o seguinte, isso não é uma opinião minha, isso é o que eu vejo na TV. Você vê na TV. E isso é o que eu vejo na TV. Alguns lugares que a gente acaba passando, essa é a ênfase. É isso que eu disse. Não é uma opinião própria. Eu não tirei isso da minha cabeça. Qual a tua ênfase, então? Não entendi essa Qual a sua ênfase? A minha ênfase é que nós temos que testemunhar para a glória de Deus. Eu estou dizendo que a ênfase que é dada hoje é numa riqueza individual. É só isso que eu estou falando. Qual foi a riqueza de Abraão? Ela foi... Então, vamos lá. Aí nós vamos para a riqueza de Abraão, nós vamos para a riqueza de Isaac, José, de Jacó, de Isaac. Vamos lá, chegou em Jesus. Vamos lá. E Jesus? Jesus era pobre? Vamos cantar Jesus aquela era musiquinha para ele? Ele era um homem próspero. Ele era rico? Não, ele não era rico, ele era próspero. Exatamente. Então, peraí, vamos lá. Acho que faz necessário você fazer essa diferenciação entre riqueza e pobreza. Primeiro, fala aí. Fala de Jesus. Então tem aquela música que a religiosidade gosta, que é assim: pobrezinho nasceu em Belém. Bom, primeiro, Jesus não era pobrezinho. Ele era filho de um artífice e tinha uma profissão. Primeira coisa. Segunda, as mulheres que o serviam financeiramente, eram mulheres ricas. Então tinha uma lá que era, inclusive, esposa de um procurador de Roma. Era um cara que tinha uma condição. Quando pegaram o manto de Jesus, era o manto sem costura, não dava para dividir, era um manto único, por isso tiraram sorte. Você já parou para pensar? Um soldado romano, ele recebia o maior soldo, o maior salário que havia no mundo como soldado. Imagina ele disputar, vamos pôr aqui hoje na questão até hoje do Oriente Médio, um soldado do Iraque, um soldado americano no Iraque, e vai disputar a roupa de um homem de lá do Iraque, que é mais ou menos isso, Oriente Médio. Romano, Oriente Médio, americano, Oriente Médio. Você acha que alguém iria querer uma roupa ruim? Um soldado romano que tinha um soldo, um salário tão grande? As roupas de Jesus eram roupas muito boas, a ponto de romanos querendo disputar e querer para si a roupa de um homem que está sendo crucificado. Então, essa teologia da miséria é a pior coisa que pode existir, porque a gente percebe, por exemplo, que, olha, e errando, hein? Abraão foi no Egito, errou e saiu de lá rico, riquíssimo. Vou falar o quê? Isaac semeia na terra do inimigo, a terra dos filisteus, e sai de lá rico, riquíssimo, porque o Senhor o abençoava. Então, a bênção de Deus
é riqueza também. Não que seja, vamos dizer, só isso seja. Tem uma série de desdobramentos. Aqui até ele citou, foi muito bom ele citar. O marido não é crente, já está aí, casou em julgo desigual. Amém? E ainda tenho certeza que essa mulher crente ainda santifica a vida dele financeiramente. Porque a gente sabe que até o julgo desigual é isso. Então, o problema não está na oferta que ela está entregando. O problema é que ela casou em julgo desigual. Então, são valores que nós temos que começar a entender, porque senão, sabe o que acontece? Chega o evangelho do conformismo. E o evangelho do conformismo é o evangelho até de algumas seitas que acham que no porvir vão ter uma vida boa. Quer dizer, Deus criou o mundo, toda estrutura, e quem tem que viver bem são os ímpios. E nós que somos filhos de Deus vamos viver miséria e conformados? Então eu acho que... Mas aí ele também não está defendendo a miséria, né? Não. Mas a maneira que é colocado é que a gente tem que ser contra. Então, por exemplo, o cara não pode dar entregar uma oferta e de repente mudar a vida dele. Eu conheço muitos que a vida foi mudada através de oferta, de dízimo, de entregar carro. Eu já entreguei 4 carros e já entreguei uma moto para a obra do Senhor. Um dos carros, uma BMW. Agora, eu não entreguei na condição de uma troca. Deus me abençoou, tive condições de ter, entreguei. Porque eu sei o quê? Aquilo vai se transformar em salvação de vidas. Enquanto for pregado contra a prosperidade, o evangelho não alcança. Por isso que a maioria das igrejas hoje que pregam contra a prosperidade são as que menos crescem. Pastor Sérgio. Vamos lá. Como eu disse no começo, eu não sou contra da oferta. Em nenhum momento eu falei que é errado da oferta. Eu disse que oferta é generosa e não é isso que é ensinado. É induzido a pessoa a fazer ato de fé e às vezes dar o que não tem. E isso não é bíblico. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder. Não induz, pelo menos eu não vi na Bíblia, você dá, principalmente no Novo Testamento, você dá o que você não tem como ato de fé. Eu não vi. Vamos ter que voltar lá para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu também, bispo, e deixando claro aqui que de forma alguma eu quero atacar o bispo. É a ideia que é pregada a teologia da prosperidade. Então, mas aí ele não falou isso, que tem que dar o que não tem. Pelo menos eu não ouvi. Mas é que ele falou assim... Mas posso até citar na Bíblia isso. Ele colocou como se eu tivesse sendo contra a oferta, e eu não sou. Ele colocou tipo assim, é porque eu sou a favor... Não, eu também, eu não disse que eu sou contra a oferta. A Bíblia, eu falei que eu sou contra a indução de dar o que não tem como um ato de fé, que é o que acontece. Pega o envelope ouro, como já aconteceu. Ontem mesmo eu escutei um testemunho de um cara que chegou totalmente decepcionado, porque ele pegou lá um envelope lá na igreja tal e, faz esse voto de fé aqui que Deus vai curar sua mãe da cegueira. É uma palavra de fé, uma palavra positiva. Chegou lá, a mãe do cara cega ainda. Então o cara totalmente desesperado, mas foi o que ele ouviu da boca de um líder que ensina sobre é um tal. Irresponsável. Exatamente. É irresponsável, não pode ser nenhum líder. Agora, por exemplo, uma coisa que eu percebo que a teologia da prosperidade, ela fala muito do que Cristo falou pouco. E Cristo enfatizou pouco essa riqueza pessoal. O que Cristo mais pregou foi arrependimento. Arrependa-se. Deixa o seu pecado. Isso é pouco pregado nas igrejas que enfatizam a teologia da prosperidade. Eu já dei moto também, então não sou contra a oferta. Entende? Eu também dei moto, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Então isso aí para mim não tem problema nenhum, não sou contra. A questão para mim é exatamente essa, que eu pontuei. O outro ponto é esse que eu acabei de falar. Nós falamos muito, nós não. A teologia da prosperidade, ela fala muito sobre a prosperidade aqui na terra e fala pouco sobre deixar o pecado, se arrepender do pecado e abandonar o pecado. A ênfase é exatamente o contrário. Ainda tenho tempo ou passo? Não, você que sabe. Eu gostaria também de falar um pouco. Então, vamos lá, bispo. Então eu vou citar algumas passagens bíblicas. Dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida. Então, de acordo com o que você entrega, você recebe. Então, não é o toma lá da cá, mas é um preceito bíblico. Malaquias, o Senhor estimula. Você me prova, você vai entregar o teu dízimo, a tua oferta, eu vou abrir a janela do céu. É uma condicional. Então, a condicional, ela existe na palavra de Deus.
É impossível eu admitir que não tem uma condicional da minha entrega, simplesmente entregar de bom coração. Não é só isso. Existe uma condicional porque a prosperidade é algo bíblico. A gente vê desde o início, a gente vê José, a gente vê tantos homens de Deus, inclusive foi colocado aqui os apóstolos. Me desculpe, mas o apóstolo Paulo morava em Roma, na sua velhice. Ele viajava como poucos. Calma aí. Ele foi preso em Roma. Não, pera um ele pouquinho. morava lá porque ele foi preso. Mas ele foi como? Ele foi de navio. De navio. As outras viagens que ele Mas fez... ele estava preso. Não, pera um pouco. Ele fez 3 viagens antes. Ele tinha sim. condição de fazer viagem Mas ou ele não? nunca tinha viajado a Roma. Mas será que é como hoje as Então, viagens? assim, só um ponto. Quando ele foi a Roma, que foi uma vez só, Tá. ele foi preso. Mas ele morou como lá? Ele morou... De aluguel. Isso, da condição financeira dele. Bom, tem que ver lá em Atos 28, ele morava numa casa alugada. Isso. Não sei Alguém se pagava o aluguel. Alguém pagava aluguel. Mas aí, se você mora de favor, porque alguém paga seu aluguel, não significa que você é próximo eu não também. creio que ele estava morando de favor. Ele era um dos homens mais honrados da época. E Paulo... É que ele estava preso, né, bispo? Não, estava preso ali, era o momento, foi uma opção dele. É que ele morreu assim. Não, ele morreu assim, mas ele não viveu assim. Ele era romano, Certo. o pai dele tinha cidadania, pelo jeito comprada. Isso é verdade, ele era romano. Comprada. Ele era de dos lugares mais desenvolvidos da época, ali naquela região hoje que é Turquia. Ali era uma das regiões mais A prósperas. cidadania romana dele também foi por nascimento, né? Ele fala Então, isso. Mas... talvez o pai tenha comprado, né? Porque é difícil um judeu ter a cidadania sem ser dessa maneira. Depois que ele faz uma nasceu em avaliação Tarso, histórica. que lá em Tarso pertencia a Roma. Não, mas é como outros lugares pertenciam a Roma também, era o domínio romano. Então, aí quem a nasce lá é Judéia romano. também pertencia a Roma na época. Então não seria bem essa situação. Ele não ganhou a cidadania. A cidadania era mais ou menos isso. Hoje a gente vai para os Estados Unidos, é o green card. Então ele tinha uma condição financeira, ele morava num local muito desenvolvido, a cultura dele, a formação, o estudo, tudo demonstra que ele não era só simplesmente alguém que era um apóstolo como eram os que nasceram na Judéia. Temos que lembrar também que os apóstolos eram humildes pescadores da região das mais pobres do mundo na época. E que até o apóstolo Paulo, ele vai buscar donativos das outras igrejas para colocar lá. Então a expectativa que a gente queira que sejam ricos os apóstolos é algo que a gente não pode atribuir. Mas que eles deixaram a vida deles de serem pescadores da Galileia para percorrer o mundo, eles deixaram. Eles tiveram, eu digo assim, um upgrade na vida tremendo. Porque para financiar uma proposta dessa Não, e viajar não é como hoje. Hoje você faz o financiamento, você viaja de avião. Mas mesmo um cruzeiro hoje não é tão barato assim, é para poucos. Eu estou falando de navio, naquela época que era o veículo único que tinha para você poder transpor um continente. E a gente percebe que na vida dele, só ele fez isso 3 vezes livre e uma sendo levado. Então ele tinha condições. A igreja ia andar pelo mundo, né? A igreja tinha condições, né? A igreja compartilhava do que recebia a igreja. Isso. E De aí, quem? Das pessoas. Lídia. Né? Então, as pessoas ofertavam aos pés dos apóstolos e não havia acúmulo, que foi o que eu disse no começo. O dinheiro era para isso. Não é questão que não tinha. Mas, por exemplo, quando eu vejo o final da vida de Paulo, eu concordo. Ele estava lá preso. Outra coisa, ele não morreu rico. Ele não tinha uma capa. Ele falou, quando você vir, traz minha capa. Eu não tinha uma roupa para vestir no final da vida, o apóstolo Paulo. Quando a gente olha 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, 27, até o 30, nós vamos ver um cara com fome, vamos ver um cara com sede, vamos ver um cara com frio. Essa é uma realidade que nós encontramos hoje? Põe lá de novo. Você colocou, sei viver tudo, eu sei viver abundância. Sim. Você esqueceu de falar isso. Eu não esqueci, é que o texto não é o mesmo. Não, mas vê, entendeu? fala isso, o texto não é um... Eu sei, falou, eu sei ter tudo, eu sei ter, mas também sei não ter. O texto que eu disse aqui não é esse, aí precisa pegar o texto que falou, né? Porque senão parece que a gente tá jogando areia no olho, mas essa não é a verdade. É que Paulo, contando o testemunho da vida dele aqui no final aqui, ele vai colocar que ele teve fome, ele teve sede, muitas vezes em frio, mas se for para gloriar-me, gloriarei nas minhas fraquezas, não nas minhas riquezas. Então eu não vejo Paulo rico, eu não vejo nenhum deles ricos.
A Bíblia é clara em dizer que no começo da igreja, as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. O que eles faziam com esse dinheiro? Era distribuído exatamente para a obra era exatamente para essa. E essa é uma realidade que nós não vemos hoje. Essa realidade, ela existe hoje na igreja? De forma nenhuma. Paulo ser rico também não... Você não vê na igreja? É o que eu mais vejo na igreja. Sério? Pessoas ricas que abençoam a igreja Sim. para que a gente possa alcançar o evangelho através dos meios de comunicação que não são baratos. Nós estamos hoje aqui no meio de comunicação. Sim. Alguém paga para que isso aqui esteja aberto. Eu concordo. Sabe de onde vem? De dízimos e ofertas. Sim, eu tô falando que eu não vejo isso no meio dos apóstolos, como que é colocado. Eles tinham outra forma de propagar o evangelho. Hoje nós temos uma forma e é uma forma cara. Então nós ministramos oferta, nós ministramos votos, nós ministramos tudo isso. E glória a Deus, temos 14 rádios FM, e o pastor César sabe muito bem o que é isso. Nós temos 2 geradoras de TV, uma em São Paulo e outra no Paraná. E tudo isso adquirido para salvação de vidas. Então hoje a gente fala através da Rede Gospel com 15 milhões de parabólicas na banda C, né, ou chamada KU. Nós temos a Sky. São coisas que custam para a gente levar o evangelho. Então a gente prega prosperidade porque ela é bíblica e porque a obra do Senhor Jesus precisa de prosperidade. Porque se não sabe o que acontece, a igreja, ela encolhe, o diabo continua propagando as coisas, falando das riquezas, usando das riquezas para prostituição, para tantas coisas, enquanto a gente vê até uma censura para falar de oferta, aonde a igreja vai usar de forma adequada para a salvação de vidas. Mas, que me deixa um pouco até uma pergunta, revoltado. porque a igreja, você faz parte de uma igreja, você preside uma igreja que é uma grande denominação. Aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim. E vocês gastam milhões por mês, imagino, com a propagação da mensagem, TVs e rádios e tudo mais. Eu sei como é que funciona uma rádio, imagino 14 que vocês falaram aí. Que o senhor disse aí, ok. Acho que a igreja tem que ministrar oferta, sim. Não tem que ter vergonha de falar sobre oferta, sim. Mas o senhor concorda que às vezes... Aí eu não tô falando da Renascer que eu não conheço. Mas o senhor não concorda que às vezes o pessoal exagera e fica falando mais da oferta do que do evangelho, do que da transformação das vidas da pessoa? Eu entendo. E sei até algumas que fazem, sei das que fazem com boa intenção e sei das que fazem com uma intenção que a gente pode duvidar. E qual que é a tua posição sobre isso? Não, sobre isso, eu acho que cada um vai dar conta a Deus daquilo que fizer com o evangelho. Eu acho que é cada um ver. Eu não posso sair criticando. Uma das coisas que testemunham pra gente é o fruto. Não adianta a gente falar, sabe, ficar criticando, que tira muita oferta, que faz muito, mas estão salvando vidas. Estão libertando pessoas do mal. Enquanto muitos criticam, falam contra, e o fruto não aparece. Pelo fruto, os conhecereis. Então eu acho que o fruto é o que vai falar mais forte do que aquilo que é um julgamento nosso pessoal. Ok, pastor Sérgio. Vamos lá. A teologia da prosperidade, senão a gente vai ficar preso nisso aqui, né? E o objetivo eu, pelo menos, é apontar algumas coisas que eles pontuam. Eu vejo que o ensino, às vezes, condiciona a identidade das pessoas. Então, se você é filho de Deus, você tem que prosperar, você é cauda, não é cabeça, Deus te fez como príncipe e tal. Eu não vejo isso também na Bíblia. Pelo contrário, o que condiciona a identidade, eu quero até falar isso para as pessoas que às vezes estão nos assistindo, que às vezes veio desse sistema e às vezes se sentem mal ou até fica confuso baseado no que é ensinado. Eu quero te dizer que a sua identidade, ela está garantida na pessoa de Jesus. Não é pelo que você tem. Você pode ter, como você pode não ter, mas ainda assim você tem a sua identidade. João 1,12 diz, mas todos quantos receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Lucas 12,15 diz, e disse ao povo, acautelai-vos, guardai-vos, disse Jesus, de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possuem. Ou seja, a sua identidade, ela está garantida na pessoa de Jesus. Quando nós olhamos a história do rico e do Lázaro, o Lázaro era um cara pobre e era um cara doente. Mas quando a Bíblia vai falar dele, a Bíblia apresenta ele pelo nome. Ao morrer, os anjos buscam Lázaro. Mas o rico, ninguém nem sabe o nome.
Eu não estou dizendo aqui também, em forma alguma, que o bispo falou alguma coisa ao contrário, tá, bispo? Eu só estou falando sobre o ensino que é colocado e o meu maior objetivo é esse. Não é convencer, né, o senhor de qualquer coisa contrária, mas o que eu escuto, vejo, acompanho e leio. Então, muitas pessoas, é colocada a identidade das pessoas baseado nesse, se você é filho de Deus, você prospera e tudo mais. A nossa identidade, ela não está garantida no que temos. A nossa identidade está garantida na pessoa de Jesus. Como eu disse, na igreja, no Novo Testamento, eu não consigo enxergar essa riqueza individual. Eu comecei aqui com o bispo, vou parar esse bloco aqui com o pastor Sérgio e a gente volta já. Antes aqui da Rádio Musical, eu parei com o pastor Sérgio, volto com o bispo G. Vai, bispo. Eu quero até chamar a atenção o próprio nascimento de Jesus, né? Então, Jesus nasceu e Deus coloca um sinal, que é uma estrela, para alguns reis, que eram chamados reis magos, né? Na época, até astrólogos, eles vêm seguir uma estrela. E ali onde ele chega, em Belém, eles chegam lá e eles entregam ouro, incenso e mirra, riquezas, nas mãos da mãe, que está dentro de um local aonde eles estavam, né? Porque colocam a manjedoura como se fosse o local por eles serem pobres. Não, ele tinha dinheiro, José tinha dinheiro para pagar a hospedaria. Mas veja o coração tão duro de uma hospedaria que não abriu. Eu acho que eu daria o meu colchão. Eu tenho certeza que o pastor César também, para uma mulher grávida de quase 9 meses ficar, e não a deixaria ficar numa manjedoura. Mas veja que às vezes a religiosidade ela é tão terrível que dentro de Israel não teria quem desse sequer uma cama. Aí o Senhor chama, através de uma estrela, 3 reis magos que trazem ouro, incenso e mirra. É difícil explicar isso, né, pastor César? Vejam o que é, porque lá há um apego muito grande. Eu queria até citar isso. A maioria das parábolas, praticamente todas as parábolas, Jesus fala de dinheiro. Por quê? Porque os judeus têm um apego muito grande ao dinheiro. A gente sabe disso, não preciso ir longe para a gente saber. E ele usava isso como um símbolo. Mas o dinheiro é algo importante para a obra ir à frente. Porque se não houvessem 3 reis magos, ela ia viver aquela situação mesmo. Era o filho de Deus que ia ficar numa manjedoura, numa situação caótica, não poderia ir para o Egito, porque dali eles vão para o Egito. E é com esse dinheiro aí, né? Esse dinheiro. Porque se dependesse dos judeus que estavam ali ao redor, se dependesse do cara da hospedaria, eles iam ficar por ali. Mas você vê como Deus precisou de estrangeiros para fazer aquilo que os filhos deveriam fazer. Então, tem muitas situações que nós temos que começar a rever e abrir realmente mão daquilo que é o pessoal pela obra de Deus e entender que toda semente ela vai ter uma colheita. Na medida que você medir, você vai ser medido, é uma lei espiritual. Então, por isso que a gente deve buscar cada vez mais, eu não tenho nem dúvida, porque eu tenho visto as pessoas prosperarem pela entrega. A prosperidade, ela é vinculada à entrega, não tem dúvida, isso é bíblico. Ok. Pastor Sérgio. Isso, vamos lá. Também concordo que levaram lá ouro para Jesus é bíblico, né? Tudo que é bíblico nós aceitamos. Então, quanto a isso aí, eu não tenho nada que falar, porque eu concordo. Realmente levaram, Jesus foi e usou esse dinheiro, foi viajar, os pais dele e tudo mais. Como eu estava falando no começo, o que foi o principal, eu não vejo na igreja essa ênfase de riqueza individual, que é o que a teologia da prosperidade prega. Sobre o recurso, sobre a obra, sobre o avanço do evangelho, isso é indiscutível. 1 Coríntios fala sobre oferta, 2 Coríntios fala sobre oferta, Filipenses fala sobre oferta. Em nenhum momento eu estou aqui questionando oferta, não estou questionando dízimo. O problema comigo é a teologia da prosperidade, ela tira texto do seu contexto. A parábola, quase toda parábola falava de dinheiro. Jesus usava. O que é uma parábola? Parábola eu pego coisas do cotidiano que todo mundo conhece para revelar outra. Então, só virgem vai para o céu? Acredito que não. Acredito que quem não é virgem vai também. Parábola fala de virgem. Então, acredito que quando ele põe dinheiro, não é porque ele está focando numa riqueza pessoal. Eu não consigo ver isso na Bíblia. O exemplo que eu dei dos apóstolos, também não. Paulo, essa riqueza toda de Paulo, eu não vejo. Na Bíblia, eu não vejo. O fim da vida do cara, sozinho, sem nada, não tinha nem roupa. Não tinha uma capa para vestir. Isso você interpreta dessa maneira, me desculpa. Traga a minha capa, pode ser alguma coisa que ele que era dele. Eu tenho aí quem está interpretando é o senhor. Não, traga a minha capa. A Bíblia está dizendo, traga a minha capa.
Ele está dizendo, eu não tenho capa. Eu não tenho capa? Será que é isso? Ou traga a minha capa, que é algo que eu quero? O tempo era. Aonde ele filosofia, me desculpe. Aonde ele estava, a filosofia era frio. da miséria, Aonde me desculpe, ela então, é terrível. Vamos lá, de novo, eu não estou incentivando pelo amor de Deus, você a falar teologia. que um homem como Paulo, que foi reconhecido, foi recebido por reis, você acha que ele só tinha uma capa? Vamos lá. Por favor. Eu não estou incentivando a teologia da Por prosperidade, mas eu não sou a favor desse engano teológico que é apresentado nas igrejas. Entende? Eu não engano. A teologia da prosperidade, ela trabalha na carnalidade do homem, não na vida cristã. Quando nós olhamos Colossenses 3, do 1 ao 2, diz assim, ó: se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Essa não é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade te ensina, te induz e faz com que você foque no dinheiro e na terra. Não sou contra dinheiro, é Deus quem abençoa. Comecei falando, qualquer dúvida, volta o programa depois, você vai ver eu falando, que eu entendo a prosperidade, Desculpa. a riqueza. Eu só concluir aqui, aí o senhor pode ficar à vontade. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima. A teologia da prosperidade, ela gasta meia hora do seu culto para falar de oferta, 15 minutos para trazer uma mensagem do evangelho, uma mensagem expositiva. Me diz a igreja, por favor. Eu não vou fazer isso. Me diga. Pelo amor de Deus, não cabe. Eu acho que é uma Não, falta não de cabe ética você falar tremenda. uma coisa que você não tem como Gente, certeza, é muito nem verdade. simples. Não, você frequenta uma igreja dessa? Eu já frequentei. E você tem certeza disso? Absoluta. É só olhar. 15 Vamos lá, minutos gente, de palavra? Com certeza, absoluta. Gente, conheço qualquer igreja dúvida assim. é muito simples. Não, o fato dele ver, eu não estou aqui questionando a igreja dele. Eu nunca tinha escutado falar do Bispo G, Não, nem nem sei tô falando da da minha. A minha da eu tenho igreja. tranquilidade sobre isso. Então, é só você pesquisar, ler. Faz o seguinte, você que está em casa, o que você precisa aprender a fazer? É duvidar de tudo que você escuta. Duvide. Eu falei, Isso, duvide. não tenha fé. Ele falou, duvide. Bom, aí o senhor está colocando palavras na Volta minha aqui, boca. Bispo G, manda aí. Duvidar de tudo que fala é não ter fé. Não, é pesquisar para não cair na lorota de um monte de Desculpa, olha, mercenário, deixa eu como está falar. acontecendo A hoje em dia. real. Bispo G, manda aí. Ó, a coisa que mais pode acontecer é esse tipo de discurso para inibir a entrega. Isso é um roubo para as pessoas que querem entregar, e se tiver que entregar o seu tudo, entreguem. É a melhor coisa que uma pessoa pode fazer, é entregar o seu tudo. É a garantia de alguém que fala, provai e me ver, eu vou abrir as janelas do céu. Se não abre as janelas para alguns, é porque eles entregam com outra intenção, ou não entregam, ou são apegados. Agora, eu não vou fazer nunca a apologia de não entrega. Bom, mas aí o senhor disse que em todas as situações que a pessoa oferta, ela tem que receber de volta? Em todas as situações? Não te falei não é em todas as situações. É a palavra de Deus, provar e me ver. Se você entregar o dízimo e ofertas, eu abro a janela do céu. Agora, eu não posso ir contra Então, mas, por exemplo, a palavra lá no de texto Deus. de Ageu, acho que é Ageu, né? Que fala assim, quando você recebe, você coloca num saco furado, não sei o que, Isso. tal. Por quê? Porque minha casa está vazia. Uhum. Então, naquele caso, naquele contexto, não é somente dar oferta, mas também ter o coração na obra. Porque tem gente que também dá oferta por ganância. Uhum. Por ganância. Falou assim, não, então é assim que funciona, então beleza, vou dar 10 mil aqui, Uhum. porque Deus vai me dar 10 vezes mais. Então eu vou receber 100 Mas alguns começam até assim, mas depois aprendem que é um outro caminho. Porque até isso Deus honra. Eu já vi pessoas entregarem dessa maneira. Deixa eu só comentar sobre Esdras. 2 minutos. Esdras foi um contexto onde eles tinham abandonado o templo, porque eles admiravam os ímpios samaritanos, deixaram de edificar para edificar as suas casas, para ficar igual aos samaritanos. Caminho errado. Era edificar o templo, gastar o seu tempo, os seus valores com o templo, que depois eles seriam estabelecidos. Então os muros de Jerusalém ficaram destruídos mais de 150 anos. Porque eles preferiram construir as suas casas e andavam numa miséria. Isso é a história. Até Ageu, até Neemias, foram 71 anos maior do que o próprio cativeiro. Ficaram cativos financeiramente. Bom, o nosso tempo é muito curto aqui, e aí eu queria colocar a vinheta de considerações finais, e a gente segue para o final desse debate. Bora. Considerações finais. Debates. Eu comecei com o Bispo G. Então, Bispo G, obrigado por mais uma vez atender o nosso convite aqui. Deus abençoe, e suas considerações finais nesse tempo. Não, a minha é essa de Neemias, né? Então, 52 dias para reconstruir um muro, que ficou mais 150 destruído,
e depois, em 12 anos, eles restauraram Jerusalém e restauraram as riquezas daquela nação. Através da oferta, da entrega de tudo, do seu tudo. Legal. Quem quiser conhecer a sua igreja é qual? Qual lugar de São Paulo? Jardins. É Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Legal. E suas redes sociais, Bispo? Manda aí. @Bispo G Tenuta Oficial. Bispo G Tenuta Oficial. Legal. Pastor Sérgio, suas considerações finais sobre esse tema, meu irmão. Legal. Pessoal, como foi colocado em todo o debate, o principal da minha vida cristã e da tua cristã, da sua vida cristã, é o nosso coração voltado ao Senhor, com voluntariedade e amor ao Senhor. A Bíblia não ensina, principalmente no tempo da igreja, o Novo Testamento, essa oferta condicional. Você dá a oferta de Abraão, você dá a oferta da viúva. Isso não existe no Novo Testamento. Tudo isso aí. Para falar de prosperidade, precisa voltar no Antigo Testamento, que o propósito era outro, o sistema era outro, não tinha a ver com o mesmo sistema da igreja. Isso é um ponto principal. Então, tudo que você escutou, que nem o pastor falou, seja incrédulo, o bispo falou que eu falei para você ser incrédulo, eu não disse isso. Eu disse para você pesquisar, para você não acreditar em tudo que você escuta. Porque é muito fácil tirarmos um texto do seu contexto e manipularmos muitas pessoas simples, sem estudo, que a única coisa que ele tem é a fé. Então, entenda, a prosperidade é de Deus. Deus tem prazer em abençoar e prosperar o seu povo. Mas o cristianismo e a fé, ele não resume em dinheiro, mas confissão de pecado, arrependimento e vida eterna. Esse é o foco de Jesus. Suas redes sociais, pastor? Sérgio Barros, minha rede social. Começa. Então aquilo lá tá errado. Sérgio. Então, Sérgio Barros. Isso, Sérgio Barros. A igreja, pode falar? Claro. Fica em Osasco, Avenida São José, número 517, é uma igreja batista, Ministério Peniel. Legal. Bispo, quantos dias para a marcha? Faltam 36 dias para a maior marcha do planeta. Todo ano a gente divulga maior e bate o recorde. Olha aí. Então, quem quiser participar, Bispo, como é que faz? Então, dia 8 de junho, Marcha para Jesus. Então, às 10 horas, nós estaremos saindo ali daquela região da Praça da Luz, do lado ali também da Estação Tiradentes, indo em direção ao Campo de Marte. Mas eu queria também fazer um convite especial. Nós vamos ter o Café Geral Pro Marcha para Jesus. Vai ser dia 31 de maio, no Világio JK. Então são mil pessoas para líderes. Quem quiser ir? Líderes. E que estiverem participando, entrarem e participarem, vão concorrer a uma viagem, um pacote completo de viagem para Israel. Que legal. Então fica aí o convite. Dia 31 de maio vai rolar um café da manhã, das 9 da manhã até o meio-dia. Isso. Esse café é para tratar o assunto da marcha para Jesus. Fica no Világio JK, que eu nem sei que isso aqui é o quê? Na Rua Funchal, número 500. É uma casa de shows. Uma casa de show na Rua Funchal. Muito grande. Número 500 aqui. Esse aqui é o antigo Via Funchal? Perto da Via Funchal, Tá. Então, é isso aqui. Dia 31 de maio, agora, 9 da manhã. Isso. Vai estar lá o apóstolo Estevão Hernandes, que é o líder aí da marcha. E vai ser sorteado um pacote, uma caravana para Israel. Olha que legal. Então, quem quiser, tem que se inscrever antes aqui? Tem que se inscrever. Então, quem quiser ir participar desse café... o arroba CIEAGBR. Vocês estão igual assembleano e batista, irmão, que gosta de sigla. Não, eu também sou... Fala aí, vai. É CIEAGBR. É Confederação das Igrejas Apostólicas Globais. Isso, e para ficar mais fácil, CIEAGBR. Eu já falei, já reclamei. Você tá. Mano, coloca assim, @marcha para Jesus, caramba. Isso aí. É isso aí, mas é isso aí. Mas chegando lá, vai quem concorrer. Quem quiser que lute. E é isso aí. Bom, estamos ficando por aqui.